Olá pessoal, como já sabem eu gosto de trazer ao canal tecnologia totalmente diferente do que é habitual e hoje trago-vos duas canetas, o que eu considero que são duas canetas que conseguem ler texto. E considero isto duas canetas por este formato mais ao estilo que estamos a pegar numa caneta. No entanto, acabam por ser tradutores que conseguem traduzir texto, que conseguem traduzir texto por voz, conseguem ler então o texto de um livro e conseguem tirar fotografias e também traduzir o texto. E isto são então dois equipamentos da Vormor, é o X5 Pro, este é o X5 Pro e o X7 Pro. Eu depois deixo os links na descrição para vocês depois poderem ver os detalhes todos e também para poderem ver as especificações todas. Eu não vou estar aqui a falar em detalhe de tudo, quero-vos mostrar um bocado como é que eles funcionam e para que é que servem. E eu sei que isto é um produto um bocado de nicho para certos grupos de pessoas que realmente faz sentido conseguirem traduzir o texto de livros, se calhar às vezes para estudantes que estão em países diferentes e que ainda se estão a adaptar à língua e os manuais, por exemplo, são todos nessa língua. Assim, com isto, conseguem passar rapidamente no texto e conseguem traduzir. E também eu acho que há aqui uma utilidade que se calhar não se fala tanto, que poderá ser para ajudar pessoas que têm dislexia. Especialmente pessoas que têm dislexia visual, ou seja, que trocam as letras enquanto estão a ler um texto e assim podem pôr este equipamento a ler o texto e como ele depois vai ditar o texto, em vez de estarem a ler o texto só vão estar a ouvir. Portanto, desde que não tenham dislexia auditiva também, quem tiver dislexia visual consegue facilmente ter um equipamento auxiliar. É claro que isto é pensado para traduzir texto, mas eu, pelo menos pelo que andei a utilizar, vi que também podia ter essa utilidade. E o que eu acho que é interessante destes equipamentos é a facilidade e a rapidez com que vocês conseguem ler um texto do livro, ou seja, conseguem passar a caneta em cima das letras e rapidamente vocês conseguem digitalizar e ele consegue traduzir. E eu estava um bocado aquém a pensar isto não vai funcionar assim tão bem, mas funciona. Agora aqui um senão. O modelo X5 Pro tem português de Portugal e português do Brasil, enquanto que o X7 Pro só tem em português do Brasil, ou seja, tem um português com um sotaque brasileiro. Ou seja, ambos podem fazer então o scan da tradução, depois também temos a tradução de fotografia, também podemos utilizar como music player, ou seja, ele permite meter algumas músicas e vocês podiam utilizar isto como music player. Também tem a possibilidade de simplesmente gravar a voz. Portanto, este modelo que vocês estão a ver que tem o botão escuro é o X5 Pro e o modelo que tem este botão prateado é o X7 Pro. Ambos os modelos, para fazerem a tradução corretamente, têm que estar ligados por Wi-Fi à internet. Se vocês estiverem sem internet, ele só consegue fazer a tradução para algumas línguas. No entanto, no que interessa a português, tem que estar sempre ligado à internet. E como vocês podem reparar, eu tenho aqui tenho dois livros, um livro em português e um livro em inglês. Eu fui ali ao armário do meu filho roubar os livros só para poder fazer aqui uma demonstração. Por exemplo, eu posso chegar aqui ao modelo X5 e não vamos utilizar isto para traduzir. Vamos só ver aqui. Nós podemos configurar. Eu, por exemplo, posso traduzir isto de português para qualquer uma destas línguas que temos aqui disponível. E agora, simplesmente, eu posso abrir o livro em qualquer lado. É claro, não nos podemos esquecer que temos de ter um livro com o texto, não pode ser escrito à mão, tem que ser escrita a computador. E eu posso chegar aqui e eu já tenho isto definido para esquerdinos, porque eu sou esquerdino, portanto eu pego na caneta assim e depois passo assim. Mas também podemos definir isto ao contrário e passávamos a caneta assim. E agora, como podem ver, eu simplesmente tenho que passar aqui em cima do texto. E agora vamos esperar. Ulisses, no entanto, resolveu ver se conseguia ainda alguma coisa do Ciclope. E começou a conversar de novo com ele. Como podem ver, ele fez-me aqui a leitura e depois eu podia fazer aqui a tradução. Odysseus, however, decided to see if he could still get anything out of the Cyclops. And started talking to him again. Isto é super rápido. Vamos escolher aqui outra folha. Qualo percebeu que não havia homens dentro da caverna e que tinha portanto sido enganado. Não sabia como, Polifemo dirigiu-se em grandes passadas e com grandes gritos em direção ao
dos marinheiros, já soltos entretanto por Ulisses, se dirigiam correndo. Ou seja, como vocês puderam ouvir, houve aqui um erro, ele leu 2 vezes a direção porque eu se calhar passei mal a caneta, e claro que quando temos aqui a passagem do entretanto, ele é entretanto, portanto existe sempre aqui alguma margem para falhas. No entanto, como podem ver, isto foi super rápido e é o que eu estava a dizer, eu posso usar isto na mesma para tradução. Agora passando só para o livro em inglês, só para vocês terem aqui uma noção, e agora vou fazer a tradução de inglês para português. My name is Mel and I love the beach. Next week I'm going on summer holiday and I am going to do those things I can't do during school time. Meu nome E agora é posso Mel e ouvir eu a amo tradução. praia. Na próxima semana vou de férias de verão e vou fazer aquelas coisas que não posso fazer durante o período escolar. Vou jogar vôlei de praia com meus amigos e vamos fazer um piquenique na Praia 5. Vamos nos divertir muito. Aqui, como podem ver, apanhou o 5 que eu li ali. Mas como podem ver, isto é super rápido. Eu não estava à espera de poder passar isto tão rápido e ele traduzir. E agora, só para vocês verem a diferença para o X7 Pro, vamos fazer exatamente a mesma coisa. My name is Mel and I love the beach. Next week I'm going on summer holiday and I am going to do those things I can't do during school time. I am going to play Agora beach passamos isto volleyball para with my português. friends and we are going to have a picnic on the 5 beach. We are going... E agora passamos isto para português. Meu nome é Mel, eu Como podem gosto ver. da praia. Eu vou para as férias de verão na próxima semana. Tenho que fazer algo que não posso fazer na escola. Eu quero jogar E depois, claro, também podemos utilizar na versão mais tradicional a tradução entre duas línguas através do que falamos. Olá, o meu nome é Carlos. Onde é que é a estação de serviço mais próxima? Hello, my name is Carlos. Where is the nearest petrol station? Can you tell me your name? Você pode me dizer seu nome? Vai dar uma volta ao bilhar grande. We'll take a turn to the big billiards. Mas como podem ver, depois isto acaba por também servir como um tradutor de voz, mas claro que a maior utilidade, a meu ver, é esta tradução de texto de livro para vocês conseguirem ouvir o que é que está no livro e poderem ouvir na vossa língua, ou seja, na língua que estão a ler do texto, ou na língua para a qual vocês querem traduzir. Serão úteis para quem trabalha com livros, para quem está a estudar num país estrangeiro e só tem os manuais nessa língua e tem que se adaptar, então naqueles períodos iniciais, naqueles meses iniciais, tem uma ferramenta deste género que o ajuda a traduzir. Ou então, por exemplo, como eu estava a dizer, para quem tem dislexia, consegue ser aqui uma gadget que ajuda quando tem maior dificuldade, dependendo também do tipo de dislexia que tem. Mas é sempre bom ver que a tecnologia pode ser utilizada, se calhar, para o que foi pensada, e depois também às vezes pode ser utilizada para ajudar noutras perspectivas. Agora, são equipamentos bastante interessantes e bastante diferentes, pelo menos do que eu trago ao canal. São, em termos de preços, estamos a falar de equipamentos a custar cerca de 150, 160 euros, 130. Portanto, também eu acho que não são muito caros. É claro que vocês também podem comprar um smartphone de 100 euros que consegue tirar fotografias e traduzir. Consegue também utilizar o Google Translate para traduzir. Simplesmente não tem esta vertente de fazer o scan do texto que vocês estão a ver. Portanto, se vocês virem que isso é uma mais-valia, pode ser algo que tenham em conta. E pelo menos para Portugal, o modelo X5 Pro será o modelo a terem em conta. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado aqui de um vídeo diferente, aqui um vídeo a mostrar-vos estas funcionalidades. Eu já falei de tradutores, não tinha falado deste tipo de tradutores, também já falei de scanners de livros, que vocês vão fazendo a digitalização do livro. Isto acaba por ser uma mistura, não é um scanner de livros,
é sim um scanner de texto para conseguir traduzir, para conseguirem ouvir o que é que o texto tem. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.